atenção, existe uma hierarquia celeste que é diferente, que talvez você nunca ouviu falar. Eu já falei várias vezes aqui no canal. A hierarquia celestial é Deus Todo-Poderoso. Depois de Deus vem os espíritos. Depois dos espíritos vem os anjos. E no meio dos anjos vem os serafins, a primeira categoria de anjos. Bem, coisas se subdividindo. Então, assim, no mundo espiritual, o primeiro grupo de ser feito foi espírito. E o primeiro espírito a ser feito foi a sabedoria. Foi Sassá. Sassá? Foi Sassá. Ela mesma diz, eu sou primária. Eu mando em tudo. A sabedoria, ela é a primária, né? E depois vem uma série de espíritos. Espíritos não são anjos, espíritos são espíritos. A sabedoria é uma mulher linda e maravilhosa. Ela se revela no livro de Provérbios. Eu sou a sabedoria. Ela praticamente diz, eu sou a mulher de Deus. Deus fez tudo, tudo. Tudo que Deus criou foi através de mim. Eu existo antes do pó da terra. Olha, isso é uma autoridade maravilhosa, né? Eu existo antes do pó da terra. Eu sou o primeiro ser a ser feito, ela diz. Então os espíritos, eles são acima dos anjos. E aí, quando vem a primeira categoria de anjos, que são homens celestes, vem os serafins, que são os anjos cobra. E aí vem as demais hierarquias. Então, quem manda em tudo mesmo são as mulheres. Ah, meu pai! É mesmo, quem manda é os espíritos. Existem espíritos em tudo. Espírito da instituição. Você tem um espírito. Sua casa tem um espírito. O cristianismo tem um espírito. E existe o espírito do anticristo. Essa turma aí que quer matar, roubar e destruir, acabar com tudo, ela segue um espírito. Quem regra elas é um espírito chamado espírito do anticristo. E a Bíblia é bem clara. E nós sabemos que o espírito do anticristo está no mundo. E a primeira vez que esse espírito do anticristo se manifestou foi em Caim, matando Abel, porque Caim pensava que Abel era Jesus. Esse espírito, ele passa informações de geração em geração. Por isso que Cristo falou, vós que matais Abel, os caras não tinham nem 100 anos. Esse é um espírito. E Cristo também tem um espírito. Eu sopro sobre vós o meu espírito. Recebei o meu espírito. E fez. Então tem o espírito de Cristo, que é da igreja. Tem o Espírito Santo de Deus. Tem o espírito do anticristo, que opera a mentira no mundo, a Bíblia fala. Então os espíritos mandam em tudo. Inclusive você sem espírito não é merda nenhuma. Um corpo sem espírito é morto. Então, talvez ninguém nunca falou isso para você, mas eu venho falando aqui no canal há muito tempo. Os espíritos são primários. Existe espírito. Você tem um. A gente poderia ter nascido só carne e alma, mas nós temos um espírito. E sem ele, a gente está lascado. Não vive. Quem dá vida é o espírito. Então, Joício de Assis tem um espírito, Neila Monelli tem outro espírito, você que está aí do outro lado tem um espírito, nós temos um espírito. Sem espírito a gente não vive. Cristo diz, recebei meu espírito, mas para que o espírito de Cristo? Não tem já o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo é de Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Eu acredito na triunidade. Os três são um. Mas para que Cristo soprar o Espírito dele sobre a igreja? Que é exatamente esse Espírito que retém o Espírito do Anticristo. O Espírito do Anticristo se manifestou em Stalin, Mao Tse Tung. Esses caras se comportaram tudo do mesmo jeito. Em Heroda matou crianças. Esse Espírito se manifestou em Faraoba. Faraoba matou crianças durante quase 20 anos, 30 anos. Era tanta criança jogada no Nilo que o jacaré era tudo gordo. Faraoba jogando as crianças no Nilo. Quando o jacaré não comia porque estava farto,
a criança morria afogada. Faraoba era um filho da Lutz, era um demônio. Aí depois Herodes, 2.000 crianças num dia só. O Herodes Tripa. Aí depois vem Mao Tse Tung, Gengis Khan, Baixa da Égua, tudo age parecido, tudo age parecido. Eles matam seu povo de fome, eles dizem que é por amor ao povo e aquilo é um espírito. Aí existem os espíritos das instituições, cada instituição tem um espírito. Veja aí no nosso canal, o espírito da instituição. Então quem manda em tudo mesmo são os espíritos. Na verdade, não existe na internet estudo que fale sobre espíritos e anjos. Existe uma diferença muito grande entre espírito e anjo. E eu vou te falar na Bíblia. Qual é a diferença entre espírito e anjo? Vamos lá. Cite-me um dos grandes espíritos da terra. Mal. A morte. A morte não é um anjo. Existe anjo de morte, que é um anjo vingador. Que apareceu lá no Egito matando todo mundo, mas porque Faraó mereceu. E aí, a morte é um espírito. Aí junto com ela tem várias mortes. Tem uma que se arrasta, tem uma noiva cadáver. Tudo mora no cemitério. É um espírito, eles não são anjos. Mas os anjos sabem que onde a morte vai, tem comidinha para eles. E um outro exemplo de anjo, Lúcifer. Lúcifer não é um espírito. Lúcifer é um anjo. Miguel é um anjo. Gabriel, um anjo. Então, o primeiro pastor a falar, há quase 8 anos atrás, sobre a diferença entre espírito e anjo, fui eu. Dá uma olhadinha aí nas datas. Dá uma olhadinha nas datas. Então, existe uma diferença muito forte entre espírito e anjo. Anjo é uma coisa, espírito é outra. Mas os anjos têm que obedecer aos espíritos. O maior de todos os espíritos, pastor, tirando o Espírito Santo, que é o próprio Deus, o Espírito Santo, o maior de todos os espíritos é a Sassá. É o que, pai? Sassá, sabedoria. A sabedoria diz: eu sou a sabedoria. Eu habito com Deus antes do pó da terra. Eu fui a primeira a ser, o primeiro ser a ser feito. Olha, e nós somos fábricas de espírito. Casa tem espírito, a igreja tem espírito próprio, as instituições, cada instituição tem um espírito. Vamos dizer que você participe da fundação da Baixa da Égua de Cima. Essa fundação da Baixa da Égua de Cima tem 1000 anos. Então você vai participar da fundação da igreja da Baixa da Égua de Cima. Estamos com o nosso irmão Chiquinho aqui entre nós. E ele vai participar da fundação da igreja da Baixa da Égua de Cima. Seja bem-vindo, Chiquinho. Chiquinho, obrigado. Aí Chiquinho vai dormir, Vai dormir, ele faz parte agora da igreja da Baixa da Égua de Cima, da fundação. Essa igreja tem um espírito, porque todas têm. Então Chiquinho vai dormir, Chiquinho vai dormir, Aí o espírito da instituição encosta. Aí ele vai analisar Chiquinho, se deixa o Chiquinho ou não. Se ele rejeitar Chiquinho, os membros acabam tendo um problema e rejeitando ele. Se ele aceitar, então ele começa a soprar no ouvido de Chiquinho. E Chiquinho dormindo, acorda, Chiquinho. Oi. Estava sonhando. Tira a baba da boca. Então existe o espírito da instituição, que esse espírito repassa para os novos membros a autoridade, a energia da instituição. A Igreja Católica tem um espírito, a Igreja Evangélica tem outro, os príncipes geram espíritos. Qualquer igreja ou instituição, ela tem um espírito. E esse espírito, ele é que comanda o grupo. Vós não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio matar os homens. O Filho do Homem veio salvá-los. Então, essa ideia de espíritos, os fariseus tinham espíritos,
que passavam informação de um para outro. E os escribas também têm espíritos. E eles participavam de um grupo quântico, porque Cristo disse que eles tinham matado Abel, e aqueles caras não mataram Abel, mas o espírito que estava neles, mataram. Olha, o espírito do anticristo mata e faz a pessoa sofrer, faz, e levanta líderes. Geralmente espírito do anticristo é tudo, o líder do anticristo, ele é contrário a tudo. Quando ele fala República Democrática da Baixa da Égua, pode olhar uma ditadura. Por amor, é ódio. Vou te dar comida, tira comida. Vou te dar costela de boi, dá pé de galinha. Então, tudo ao contrário, porque isso já vem acontecendo. O elemento vivo é apenas um cavalo, é um boneco, que vai receber informações dos antepassados através do espírito. Então, assim, você tem um espírito. Por quê? Você tem um espírito e uma alma. Todos os seus antepassados passam informação para você. Todos. Aí eu me lembro de um irmão da minha igreja. Ele era manso. Você dava um beliscão nele, aí daqui a 2 horas ele fazia... Aí esse irmão resolveu tomar cachaça. Deixou a igreja, resolveu tomar cachaça. E nessas cachaçadas, apareceu um cara lá com 2 amigos. O cara armado, né? Aí tem cara armado que fica se amostrando, né? Aí ele tem cara de sonso assim. E aí o cara disse uma palavra que ele não gostou. Aí ele disse: rapaz, não fala isso comigo não. Fala isso comigo não que eu te mato. Ele é bem calmo. Ele só faz o mal quando está com raiva, tá? E aí o cara se mata nada, meu irmão. Aí levantou-se, puxou a arma, a pistola, apontou para a cara dele. Mas rapaz, por que o cara fez isso? Por que o cara fez isso, velho? Esse cara se levantou, pegou a arma, meteu a faca, foi umas 20 facadas. E o cara, pá, e os outros amigos pegou da facada nos amigos, e ficou em cima do cara. O cara morreu, sangrando. Agora diga de novo. Aí chega a polícia. Solta a faca, rapaz. Solta a faca. Aí ele: atire. Se você atirar, atira no homem. Esse aqui vai pro inferno. Olha, o cara se transformou, velho. E a polícia: nós vai atirar, deixa nós socorrer o cara. Esse aqui já tá morto. Oxe, o que foi que houve com esse cara, meu irmão? Aí chamaram, vai chamar a parente dele, Daí chamaram a mãe, calma meu filho, calma. Ele, calma, baixa a faca, não os homens vão atirar em você. Atira, rapaz, atira aqui no meu peito, atira aqui. Mas antes de você atirar, eu derrubo os 2. Olha, e a polícia, não se mexa não. A polícia com medo dele, ele com a faca. Os 2 amigos do cara da pistola levaram facada, mas não morreram não. O cara da pistola, com pistola e tudo, meu irmão, morreu. Foi uma lasqueira total. Quem me contou isso foi ele mesmo. Aí a mãe disse: baixa a faca. Os homens vão atirar. Atira no macho. Agora no primeiro tiro eu pulo em cima de você e levo você com o inferno para mim. Olha, os policiais com medo. Pois vem, meu irmão, vem. Agora no primeiro tiro, se não derrubar, eu levo você para o inferno comigo. Olha. Aí a mãe foi lá: calma. Aí ele abaixou a faca, foi preso. Aí quando eu fui visitar os presos, lá estava o irmão. Aí ele me contou essa história. Eu digo: achei estranho isso aí. Será que foi a bebida? Será que entrou um demônio dentro dele? O que foi que houve? Que o cara, eu vou dizer para você, ele tem a cara de gente manso. A gente olhando para ele, a gente diz: eu dou uma tapa nesse cara, e ele sai chorando para casa. Mas o quê? Eu digo: eu vou pesquisar isso aí, eu vou ver se é demônio, o que é. Aí eu fui para a casa dos parentes dele, tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? Bora! Eu vou pesquisar esse negócio aí. E aí eu comecei a pesquisar. Sabe o que era? O cara era bisneto de Antônio Silvino, cangaceiro da Paraíba. Epa! Ou seja, o cara era bisneto do cangaceiro mais perigoso que a Paraíba teve.
Era. Ele gostava de religião, porque o Antônio Silvino gostava de religião. Ele era religioso, ele era bruxo, né? E aí ele tinha aquela cara de zonzo, mas ele tinha um espírito familiar que transmitiu para ele esses dados, porque mesmo que ele fosse brabo, mesmo que um demônio tivesse entrado dentro dele, mas ele derrubado 3 homens, e um deles armado com a pistola. Uma faquinha desse tamanho, a faquinha. E na hora que o policial chegou, ele disse: apoia, atira, porra. Agora, se você errar o tiro ou pegar num lugar, eu vou para cima de você e te mato e vamos para o inferno junto. Ou seja, era um cangaceiro que estava ali. Era um cangaceiro. E ele fazia mesmo, né? E foi um moído de horas, parou a cidade inteira, né? Aí quando tiraram o cara morreu, né? E os outros sangrando. E quando os homens prenderam ele ainda olhou para os outros caras: olhe para mim não, viu? Olhe para mim não. O que você está olhando? Era para ter matado você, viu? Olha, saiu ameaçando os caras que amigo que estava com a pistola. Então se manifestou nele um DNA. Esse DNA veio através de um espírito, né? Aí quando ele fala assim: pastor, eu fiz uma besteira. Foi. Eu peguei 3 na faca. Só porque o cara chamou ele de uma coisa que ele não gostou, né? Ele disse: não fale não. Fala não, vice. Se falar de novo, nós se ajeita. Aí o cara: pô, eu falo, meu irmão, aqui é a pistola. Pô, vai com pistola e tudo. Tome! Olha, eu acho que o cara da pistola teve uma surpresa. Eu acho que o cara disse: esse lesa, esse galego velho, que ele é louro, né? Esse galego velho, você vai correr com medo e vai se cagar. O quê? Então, esses espíritos, chamados espírito de instituição familiar, eles transmitem dados de antepassados antigos. Aí quando a avó dele, a mãe dele disse: ele é bisneto de Antônio Silvino. Antônio Silvino, que tem uma casa ali na cima da montanha, aquele cangaceiro do Nordeste. Era pior do que Lampião, porque Lampião ficou famoso por causa da Globo, né? Mas Antônio Silvino era, além de bruxo, ele era cangaceiro pesado e bruxo. Se encantava, virava no toco, virava no cachorro preto. Então, chamado espírito da instituição. Do jeito que o espírito de Cristo nos ensina coisa hoje, o espírito do anticristo, ele pega lá atrás o que Caim fez com Abel e transmite para os caras hoje. Espírito não morre, ele transmite dados. Eles transmitem bênção e transmitem maldição, eles transmitem dados. Então, assim, ele tinha o espírito dos cangaceiros, mas ele não manifestava, porque ele vivia na igreja, era calmo, era tranquilo, então não tinha ambiente para ele manifestar. E foi manifestar exatamente nesse momento tão terrível, né? Que a cena foi de cinema, gente, foi de cinema. E aí o cara disse: fulano que não mata nenhuma mosca. Ai, sou eu mesmo. Olha, velho. Então existe o espírito da instituição. Os antigos judeus cabalísticos, os essênios chamavam de anjo da família, ou anjo da instituição, né? Eles transmitem dados. Por exemplo, se você virar crente, aí você é crente de uma igreja que nasceu em 1911, aí a instituição vai analisar você, o espírito da instituição, os 2 príncipes que fundaram essa igreja, o espírito deles vão analisar você. Você foi rejeitado, aparece um moído, você sai da igreja. Mas se você foi aceito, então, ao participar, ao beber água, ao entrar, ao ficar no grupo, aí é uma transmissão de dados. Aí você deixa logo o bigodão, fica grande. Está entendendo? Então, qualquer igreja, desde uma igreja pequena que começou há pouco tempo, até uma igreja milenar, como a igreja católica, mas se você for para a igreja católica, o espírito da igreja católica, ela vai transmitir dados para você. E aí você vira um padrinho, aí depois você: irmãos, estamos aqui na missa de Nossa Senhora das Neves. Bem, hoje eu vou pregar, porque todo padre fala igual, né? Eu também sonhei sendo padre. Como é que um pastor sonha sendo padre? Eu não sei que foi assim, tá? Já sonhei muitas vezes sendo padre,
Vigie, vigie. Então, inclusive eu falei com o anjo da igreja, né? A igreja chamada Convento de Santo Antônio, Complexo de São Francisco, na cidade de Nossa Senhora das Neves. Eu falei em 1890 com esse espírito. Foi. Então a instituição tem um espírito. É como se fosse assim, o espírito seria seu HD. O HD da instituição, o HD da família. Então, esse computador que eu tenho aqui, ele tem um HD de 1000 teras. Então, se a Alcione quiser saber o que eu preguei, tal, é só conectar. Então, esse HD é um HD externo. Vai dizer para a Alcione o que foi feito, tal. Não é assim que se faz na polícia também, né? Pega o HD e olha. O Espírito seria uma espécie de HD. Cristo deu margem a isso quando Cristo disse: recebei o meu Espírito. E sobrou sobre eles o Espírito, chamado Espírito de Cristo. Isso foi antes do Pentecostes. Então, assim, você pode pegar informações do passado analisando o espírito da instituição. Respeite o espírito da instituição, que ele respeita você. Pastor, pouco a pouco eu estou entendendo esse grande mistério. Vamos dizer, por exemplo, vamos dizer uma igreja batista, por exemplo. Os batistas vieram dos anabatistas. Então, quando você vira um pastor da igreja batista, primeiro você tem que passar pelo crivo dos pastores anteriores. Mas além desses pastores, tem um espírito da igreja, que é do fundador dela. Por exemplo, entre os adventistas tem um espírito. Tá? Por isso que a maioria das adventistas parece com Ellen White. Entre a Igreja Assembleia de Deus tem um espírito. Por isso que todo pastor tem um bigodão, porque parece com Daniel Berg e Willem. E a sua esposa, que era maravilhosa, a esposa de Willem. Virnem. São alemães, né? Então eles são príncipes. Mas aí, mais antigamente, cada pastor da Assembleia era um bigodão. Ó. Por quê? O espírito da instituição. Vai passando. E esse repassar de informação, ele é no inconsciente. Você está lá na igreja, foi na cruz, onde odeia, eu veio. E o espírito da instituição, seja qual for a igreja, vai estar transmitindo, vai transmitir dados para você. Isso é maravilhoso. Gente, quando eu cheguei na igreja e disse: quem sois vós? Aí ele falou: o espírito da instituição, um cardeal, o anjo da instituição. Olha! E então ele transmite dados, né? Aí quando eu voltei do sonho de 1890, no convento de São Francisco, da igreja da cidade Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa, eu voltei com muitos dados. Então o espírito da instituição existe de pessoa a instituição. Você é uma pessoa, então você é uma instituição. Você está me entendendo? O irmão da igreja evangélica namorou com a católica. Oxi! Foi. Aí lepo-lepo. Pá! Assim um beijinho. Beijito. Então ele ficou devoto. Como é que pode isso? Pode. Ou seja, houve uma transmissão de dados e o espírito da instituição, através dessa menina. Isso aconteceu com freira. O cara namorou uma freira e ficou devoto do que a freira era devota. E o cara chegou para mim e disse: eu sou crente, pastor, mas eu estou apaixonado pelo santo fulano de tal. Mas só que ele tinha namorado com uma freirita. Entendeu? Então, assim, puxa os dados. Você pode puxar os dados de uma pessoa, você pode puxar os dados de uma mulher, de um homem, porque nós, seres vivos, somos instituição. Então nós temos um espírito e temos uma alma. E esse espírito, ele é independente de você. Ele é você, mas ele guarda dados, né? Minha mãe evangélica casou com um católico, nunca brigaram, disse que não dá certo, mas deu. A minha mãe era católica e morreu católica. E meu pai era evangélico e morreu evangélico. E eles viveram 30 e tantos anos de casamento, né? Entendeu? Assim, os homens geram
padrões, mas os padrões dos homens são falíveis, né? Pastor, é tão bom isto que eu fico ouvindo a sabedoria. Olha, então a sabedoria, você entrou numa instituição, tem um espírito lá que vai analisar você. Por isso que tem gente que entra arrombando. Não entra arrombando não, tá? Você tem que saber entrar e saber sair. Mesma coisa aqui na live. Nós temos o pessoal da live maravilhoso. Aí chegam uns caras, porque lá, rapaz, você não me atende, atenda, rapaz, deixa de ser leso. Aí o próprio povo manda tirar. Porque existe um espírito entre nós, né? Por isso que Cristo falou, vocês não sabem de que espírito sois? O espírito seria o quê? Uma soma de luzes. Uma soma, Então assim, existe o espírito da instituição, o espírito do local. Cada local, cada instituição tem um espírito. Você tem um espírito. E esse espírito transmite dados. Não é só sua carninha que transmite dados. Você transmite dados até num aperto de mão. Você é um poço de dados. Entendeu? Bilhões de dados estão dentro de vocês. Bilhões de teras. Pastor, tem que respeitar a instituição. Por exemplo, você chega na igreja, a igreja do pulo do gato. Então você tem que respeitar a igreja do pulo do gato. Mas tem gente que, não, a igreja do pulo do gato está errada. Não, você chegou agora, velho. Não, porque você vai se chocar com os membros e vai se chocar com o espírito da instituição. O espírito da instituição, ele nem é bom nem é ruim. Ele é o espírito da instituição. É como um navio. O navio, ele ronca. Todo navio afundando, ele vai... Toda árvore. A instituição tem um espírito. Entendeu? Você tem um espírito. Até o dia da sua morte. Você não tem um espírito? E por que você não é uma instituição? Você é uma instituição. Você é um CPF. Então o CNPJ também é uma instituição. Por isso que tem casa que mata pessoas, porque naquela casa nasceu um espírito, e o espírito daquela casa é mau. Já teve vezes de eu andar na rua, e as casas ficavam olhando para mim. O senhor está doido, pastor? Descobriu agora, foi? Descobriu agora? Eu andando e as casas olhando para mim. Oi, tudo bem? Bom dia, casa. Aí tem umas casas que olhavam e faziam. Aí tem umas casas que... Eu sou animista, eu acredito que tudo é vivo. Eu também não me assustei, não. É o espírito da casa. Tinha casa que era maravilhosa, arreganhada, parecia que estava rindo para mim. Mesma coisa é planta, olha para as plantas falam com você, é uma instituição. A casa, mas tinha umas casas que parecia que estavam entupidas, assim, ó, com raiva. Aí tinha umas casas tristes. Aí quando você ia olhar aquela casa triste, só tinha um elemento na casa, não tinha ninguém, os donos tinham morrido. Um dia Deus pode mostrar isso para você. Casa viva. Quando você for mudar de casa, aí você fala com a casa. Bom dia, casa. Tem uma casa, pastor, que matou 5 em 50 anos. Tá vendo? E mata mesmo. Não é nem bom olhar muito para elas. Eu conheço várias casas que são perigosas. E o cara que compra não sabe nem que ela é tão perigosa. Existe um espírito na casa. A casa é um espírito. Olha. Então assim, tem casa que é contente, tem casa que é triste. Vai depender muito dos moradores que ali morou. O pastor, cada ensinamento interessante, cada ensinamento... então existe um espírito da instituição. Você é uma instituição, eu tenho que respeitar você. É claro que às vezes a gente brigando, a gente se desrespeita um com o outro, né? Mas assim, como você é uma instituição, você é um CNPJ perante Deus. Entendeu? Então, ter cuidado quando for morar em casa nova. Geralmente é conversar com a casa. Eu vou dizer para você, o senhor estava do meu lado. Eu fui convidado, né, pela mãe dela, que a mãe dela estava pensando em comprar uma casa, para visitar uma casa em um dos bairros nobres da minha cidade. Eu disse, tá bom, eu vou. Né? Os mistérios que a gente sabe, às vezes a pessoa de lado, mora vizinho, não sabe, entendeu? Assim, que a gente tem. Por isso que tem gente que me conhece há 30 anos, o senhor entende de sonhos, é? Ah, eu não sabia. Pois saiba.
Então, assim, a pessoa às vezes mora de lado, vive com a pessoa, mas não, né? Então, a minha esposa disse, olha, minha mãe quer comprar uma casa ou alugar. Você pode ver uma casa que ela encontrou lá no bairro do Alto Branco, que é um bairro nobre aqui da minha região. Eu digo, dá. Então, peguei o carro, peguei a sogrita, levei para casa. Quando eu desci do carro, eu saudei a casa. Boa noite, casa. A casa não respondeu. Olha. Olhei para casa, aí tem uma tenúbria na casa. Eu digo, ih, foi. Mas eu disse, não, isso pode ser da minha cabeça, né? Isso pode ser uma coisa da minha cabeça. Mas eu dei bom dia, boa noite à casa, a casa não respondeu, não. Olhei para ela toda séria. Faça isso, gente, faça. Você vai ver. Olha o que eu estou fazendo e faz também para tu ver. Isso não acontece todas as horas, mas acontece. E aí eu fiquei cismado. Aí lá vem a menina que tomava conta da casa, que queria alugar ou vender a casa. Casa boa. Aí ela abriu na casa, aí eu disse, essa casa tem muito fantasma. Eu disse brincando, mas saiu da minha boca. Essa casa tem muito fantasma, não tem? Saiu da boca, velho. Foi. Aí eu vi que a menina que estava abrindo a porta fez mesmo assim, ó. Foi. Eu notei que ela mudou o jeito de abrir a porta. Olha. Aí nós entramos na casa. Casa boa, com jardim, clarabóia, jardim dentro de casa, uma sala enorme, 2 banheiros, um banheiro social, quarto, todos eles com banheiro, a cozinha grande. Eu comecei a passar a minha mão na casa e me arrepiar, né? Você quer saber se é bom ou se é ruim? Passe a mão, menino. Passe a mão, tá? Aí eu passando a mão, você passa a mão como se estivesse dando chau. Me arrepiando todinho, me arrepiando todinho. Aí chegou no jardim, tem um jardim dentro de casa, tem um jardim bonito. Aí eu olhei, e ela lá, não, isso aqui é ótimo, isso aqui tal. Eu morei aqui 3 meses. A dona deixou morar 3 meses. Eu disse, por que saiu? Aí ela, nesse dia eu estava cheio do óleo. Óleo? Era do óleo. E aí eu disse, mas por que saiu? Ela disse, não, porque a minha mãe é daqui a 3 casas, eu fui morar lá porque ela estava sozinha. Mas daqui a 3 casas não é longe. Não, é porque eu resolvi ir. Aí me deixou mais desconfiado ainda. Aí quando ela disse, aqui tem um porão enorme. Quando eu fui olhar o porão, velho do céu, arrepiou até o cabelo do sovaquito. Sovaquito? Foi. Aí eu disse, não, eu estou muito místico hoje, porque eu não sou místico, eu sou teologão, tá? Eu falei, não, será que eu vim com o coração predisposto? Eu não vim com o coração predisposto. Eu olhei assim, disse, esse negócio aqui é meio esquisito, né? Esse porão, era um porão grande, alto e bem grande, era um tipo de debaixo da casa tinha outra casa. Quando eu passei a mão no porão, eu me arrepiei até o cabelo do sovaco, foi. Aí o senhor viu logo que eu fiquei todo calado. Aí quando a gente entrou no carro, disse, essa casa tem espírito. Na saída, eu falei, o que tinha lá naquele porão? É grande, né? É quase uma casa, o porão. É tão grande, que eles faziam culto lá embaixo. Epa! O que, rapaz? Faziam um culto. E era de que igreja? Não, era da igreja dos feiticeiros. Ela gostava de uma feitiçariazinha. Olha, achamos, não achamos? Achamos. Aí quando a sogrita perguntou, tá barato para alugar e tá barato para comprar. Eu digo, compre não. Aquela casa tá triste. Tem um problema na casa. Porque a casa às vezes diz, sabe? A casa às vezes diz os problemas. Se você perguntar, a casa geme, a casa se incomoda. Se entrou um demônio dentro de uma casa de uma pessoa, a casa diz, entrou um demônio. E aí, eu disse, pronto, achei o problema. Culto. Aí eu falei para a sogrita, tal. Aí você sabe que mulher fica catucando, né? Aí ela não quis alugar a casa, não quis comprar. E ficou conversando com a mulher, porque a mulher era tão interessada que ela ia ganhar uma comissão, né? Conversa vai, conversa vem. A mulher disse que havia cultos de magia no porão. E que quando a mulher da magia saiu,
O outro morador, o filho de 8, era 9 anos, morreu de tuberculose, de repente. Aí veio outro morador, trouxe um cachorro, o outro não tinha filhos, trouxe um cachorro. E o cachorro, nesse jardim, cavou um buraco, achou um canoíte, que é um cano que tem fio dentro, quebrou o canoíte, pegou o fio, mastigou, a dona passou, estava o cachorro, olha, agarrado com o fio, ela olhou e disse, oxe, o cachorro está dando um estribilique. A sorte dela foi que ela não pegou no cachorro, senão ela tinha morrido. O cachorro cavou um buraco, que nem um tatu, achou um cano, que tem fio dentro, quebrou o cano, achou o fio, puxou o fio, mordeu o fio. Quando ele mordeu o fio, a boca fechou. Ela ainda passou e viu o cachorro. Aí ela pensou, não, o cachorro está caçando alguma coisa, alguma minhoca, alguma coisa. Mas o quê? No outro dia o cachorro estava duro. Ela olhou. Aí quando ela pegou um negócio assim, mexeu no cachorro, o cachorro caiu. Era ter morrido eletrocutado. Aí ela ficou com medo, viu sombra e foi embora. Então, olha a casa, olha a casa, olha a bomba, tinha uma sombra dentro da casa que andava na casa à noite, a sombra de um homem sem camisa. Olha, aí a menina debuiou tudo, contou tudo, pronto. Mas a espiritualidade revelou isso antes de alguém falar qualquer coisa. O Senhor está de prova disso aí. Então, quem morar numa casa dessa pode se lascar, porque o cara lá perdeu o filho novo, deu uma pneumonia dele de uma hora para outra e o menino morreu, não tinha nada. E o cachorro, aquilo ali, aquela sombra, é um espírito que foi invocado e ficou ali. O espírito não saiu e está no porão. Está no porão. Então, tem como limpar uma casa dessa? Tem, né? Mas quem é que vai confiar? Porque o caba limpa e volta, né? Ninguém sabe o que foi feito, né? Depois acharam ossos. Ossos. Disseram que era de cabrito, né? Enterrado lá numa parte do quintal. Olha. Então, eu acho que foi feito coisa macabra ali, tá? Ossos de cabrito. Olha. Então a casa é assombrada. Existe uma casa dessa chamada em Yountville, nos Estados Unidos. Ela mata todos os donos que tem ela. E manda o dono matar todo mundo. A sombra do homem sem camisa é espírito que foi dado direito a ele. Ele tem direito de matar. Alguma coisa. Ele é sem camisa e a calça é preta. Todo espírito que usa calça preta é de morte. Então o espírito tem legalidade sobre a casa. Tem. E esses ossos que encontraram é muito suspeito. Ossos de cabrito, será? Entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Senhor não! Aí vai uma pessoa, aluga uma casa dessa, ou vai morar numa casa dessa, está lascado. Então pergunta para a casa. Porque às vezes a casa não é mal, mas tem um mal dentro dela, ela diz. Se você perguntar para um carro, o carro fala com você. Entendeu? E aí, a questão você pode identificar espíritos. Esses espíritos são fortes, porque eles têm legalidade. Alguém pode ter feito sacrifício de animais, entendeu? Então assim, veja aí, perigo dos lugares mal assombrados. Eu fiz esse vídeo há 10 anos atrás, está aí no nosso canal. Porém, eu vou fazer um novo. E vou fazer domingo, tá? O perigo de casas assombradas. É porque a casa pode matar a pessoa. A pessoa pensa que é só para assustar. Eu estou com medo, uma sombra. Não. Aquilo é perigoso, tá? É como acaba dormir de lado de um demônio, né? E olha o bicho sem camisa. Olha. Então, existe o espírito da instituição. Veja aí o vídeo Espírito da Instituição, Joilson de Assis, né? Toda instituição tem um espírito. Tem pessoas que têm um espírito ruim. Ele paga um dinheiro a você, você não rende. Não rende. Tem gente que tem um espírito tão ruim que se um cachorro morder ele, o cachorro morre. Eu já vi gente que foi mordido pelo cachorro e o cachorro morreu.
Olha, se o cara der 100 reais para você, não vale R$1. Você não sabe nem para onde o dinheiro foi. É porque o espírito do cara é ruim. Ou seja, tem mulher que tem espírito ruim, e às vezes ela não é ruim, mas ela tem um espírito ruim. O espírito da instituição. É um dos maiores mistérios. Você nunca viu isso na internet. Pode dar Google aí, tome Google. Não tem. O primeiro a falar sobre espírito de instituição fui eu, há 10 anos atrás, aqui no YouTube e nas redes sociais, né? Mas tem gente que tem um espírito tão ruim que se pegar no seu cabelo, no outro dia sai as mechas. A mulher chegou para mim e disse: pastor, fulana pegou no meu cabelo. Quando ela amanheceu o dia, ela para ter lavado o cabelo, né? Ela puxava assim de mecha, ó. Vai ter uma mão ruim no inferno, rapaz. Imagina se o cara transar com uma mulher dessa. Aí se lasca. Entendeu? Porque aí tem um espírito perseguindo ela. Ou ela que é ruim. Então o espírito da instituição existe. E você pode manobrar, conversar, falar. Está entendendo? Houve também um caso. Eu gosto muito de andar com a Alcione e os meninos de noite. Aí eu andando com ela na cidade, passeando na cidade. Eu disse: Alcione, esse bairro aqui só tem casa boa. Se eu ganhasse na loteria, eu comprava uma casa dessa. Cada casa com piscina, quadra, tal. Mas tem uma rua aqui que é escura. De dia é escura. Eu passei de dia aqui no carro e era escura. Aí a Alcione, eu digo, vou te mostrar. Já era umas 11 horas da noite, eu estava dando passeio, os meninos estavam dormindo, e só o Alcione conversando comigo no carro. Quando eu entrei na rua, velho, parecia que eu tinha entrado numa piscina gelada. Me arrepiei todo. Aí quando eu me arrepiei, o Alcione disse: tem um ser olhando para nós em cima daquela casa que tem 3 andares. Eu digo: cadê? E todo arrepiado, e o Alcione: é ruim, ele é ruim. Cadê? Eu não estou vendo, não. Aí o Alcione disse: ali, olha ali. Quando eu olhei, velho, tinha um cara de 3 metros em cima da casa, assim, ó, fixando em nós. A rua toda escura, pode botar lâmpada, pode botar o farol alto, a rua escura. Só tem casa de rico, mas é toda escura. E o cara... Aí eu disse: tô vendo, o senhor não... Dê ré. Aí eu encaixando a ré e tal. Aí eu disse: peraí, calma. Eu reconheço vossa autoridade, eu não vim vos perturbar, eu estou só passando. E quando eu disse isso, tem um arrepio bem grande. Eu reconheço vossa autoridade, eu estou só passando. Eu não vim mexer com você. Agora, se ele fizesse alguma coisa, eu metia fogo nele do Espírito Santo. Podia ser o que fosse, né? Mas a gente se arrepiou tanto que o cabelo doía. Não tem aquele arrepião que o cabelo dói no pé? Pronto. Tudo que é cabelo arrepiou. Foi. E a senhora: bora. A senhora entrou em pânico. Calma. Ele não vai mexer com a gente, que eu não vim mexer com ele, né? E eu comecei a dar ré na rua e entrei manobrando para voltar, né? E ele lá. Quando eu voltei, eu olhei de novo, ele no 3º andar acompanhando o carro. Aí quando eu virei a esquina, desci o carro, bati o pé, disse: nada me seguirá. E aí entrei dentro do carro de novo, fui-me embora. Que surpresa da pílula, velho. O Casa de Ferreiro, espeto de pau, eu não imaginava isso. E mais Alcione ver. Eu senti o arrepião, mas não vi. Aí ela falou: olha, tem um cara ali, ó. E era um cara de 3 metros, não era humano não. Reconheço vossa autoridade, eu não vivo mexer com vós. Agora, se alguma coisa acontecesse, a gente metia fogo do Espírito Santo. Eu não meti fogo por quê? Eu não fui mexer com ele mesmo, eu fui só curiar. Eu estava curioso por quê? Mesmo de dia, a rua é escura. Pode ir lá, agora está tudo escuro. Pode ir de dia, escuro, né? Ou seja, eu fiquei curioso, né? Aí, desde que ela casou comigo, ela abriu a visão. Ela vê coisas. Ela vê mesmo, captou mesmo. Aí eu digo: cadê? Ela lá em cima, ó, perto da caixa d'água, lá em cima, olha. Eu: cadê? Quando eu olhei, eu disse: eita. Aí eu disse: reconheço você, porque aquilo ali pode virar o carro, aquilo ali pode fazer muita coisa. Isso no mar, meu amigo, é um perigo. Por isso que os discípulos se cagaram de medo, né? Os discípulos
quando viram Jesus andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Aí você bate o pé esquerdo, não, bate os dois, para ninguém seguir você. Aí não segue não. Já houve várias experiências assim. Já houve experiência do bem que eu pensei que era o mal, mas nesse cara aí eu não sei, eu não quis nem saber, nem quero saber, tá? Ele que se vire para lá. Se Cristo não expulsou eles do mundo, quem sou eu para expulsá-los? Mas aí, se eles atacar você, vocês atacam eles, né? Pelo poder de Deus. Então eu vim, graças a Deus, quando cheguei lá na frente, os arrepião, mas o cabelo doeu, a ponta do cabelo doeu de tão duro que ficou, né? Então aquela casa tem coisa ali na casa, não tem? Aí você bate os dois pés, 3 com o direito, 3 com o esquerdo. 3 de cada lado. Aí você diz, ninguém me siga. Aí ele não pode seguir você não. Você pode fazer isso no cemitério, pode fazer isso num lugar que você não quer que nada te siga, né? Algum lugar carregado. Então existe um espírito da instituição. Veja, espírito da instituição pode ser bom, pode ser ruim, mas é segundo os príncipes que fundaram essa instituição. Quando nasce um CNPJ, nasce um espírito. E um CPF também. Você está me entendendo? Então, que Deus, né? Que Deus tenha misericórdia. Isso acontece muito, gente. Na estrada, isso acontece demais na estrada. Veja aí, como ir e voltar do cemitério, eu ensino como você entrar, voltar, se um dia precisar, né? E aí, na estrada, eu vejo muito isso aí na estrada, viajando de noite, na Bahia, perto do Rio das Almas, a gente vê, eles não mexem com a pessoa, desde que você não mexe com eles. O Rio das Almas é cheio de espírito. Mas aí você vai dar uma de gostoso, celestial, de Oda, e vai mexer com isso, eles atacam você. Entendeu? Eles estão lá porque esse rio deve ter tesouro, deve ter botija, ouro, alguma coisa assim. Então, se o espírito não ataca você, então você não ataque o espírito. Porque se você atacar eles, você vai dar margem deles atacar você também. Estrada tem muitos mistérios, tem. Então, antes de pegar a estrada, se benza e peça a Deus que tenha misericórdia. E o espírito da instituição, né, existe em tudo. Até no cemitério tem um espírito do cemitério. Veja aí, tem espíritos bons que transmitem dados para você. Quando você entra numa igreja fulana de tal, você pensa que é só aquele grupinho? Não, existe uma ligação com o passado. E essa ligação com o passado é espiritual. É o que Cristo falou, aqueles fariseus tinham uma ligação com o passado. Eles tinham uma ligação com quem? Com Caim. Eles eram filhos de Caim. Olha, será cobrado de vós o sangue de Abel que matastes e de Zacarias que matasse entre o altar. Todos eles serão cobrados de vós. Cobrado de vós, aquela galera não matou nem Zacarias e nem matou Abel, mas o espírito que estava neles matou. Você está me entendendo? Sim ou não? E aí, porque você se torna filho da instituição. Pronto, você entra no exército, o exército tem um espírito, a marinha tem um espírito, e vai transmitir dados para você. Vou entrar na aeronáutica. A gente pensa que é só na matéria. Não, tem um espírito da instituição. No caso do exército, formado por Caxias. No caso da marinha, eu não sei quem é que formou a marinha, né? O espírito da marinha é ótimo. Tá? Do exército, eu participei do exército. Tá? Existe um espírito que transmite dados. E esses dados é transmitido vivo, acordado ou dormindo. Tá? Um tipo assim, é como se fosse uma internet. Você não está me ouvindo? Essa internet que você está me ouvindo está transmitindo dados. Agora, quando um corpo fica sem espírito, morre. Por quê? Falta ali os dados. Você está entendendo? É como esse computador, sem energia, sem eletricidade. Esse celular aqui que está me filmando, está aqui de lado,
ele só funciona se tiver eletricidade e neta. Sem neta, para que serve um celular sem neta? Me diga. Serve para nada. Então o espírito seria sua neta. Entendeu? Seu HD, fonte de informação. Sem informação o corpo não vive. Sem informação o celular não funciona. O seu zap não funciona. Suas redes sociais não funcionam. Então o espírito seria isso aí. Quem dá vida à carne é o espírito, porque é a questão de informações. Como o sangue. O sangue é como se fosse o espírito materializado. Basta 0,3 segundos sem sangue, o cara apaga. Aquele cantor evangélico, né, que deu trombo nele, jovem, bonito, lindo, cantando, né? Eu fiquei tão triste, né? Deu um trombo nele e ele caiu. Tinha uma filhinha linda, né, para criar, uma esposa linda. Aquilo ali porque quando deu o trombo nele, 0,3 segundos, não é minuto, não, segundos, o cara desaba. Aí a pessoa pensava que era problema do coração. Não foi. Foi um trombo que foi dado, alguma coisa de abelha, alguma coisa assim. Aí formou um trombo e tampou a veia aorta dele que vai para o cérebro. E aí eu assisti tantas vezes, eu digo, meu pai, que tem coisa que né, o cara fica, Jesus, tenha misericórdia, né? Então a alma da gente está no sangue, na saliva e nas babas. E aí, basta 3 segundos. 1, 2, 3. Bum. Ele não fica tonto e cai, não. Desmaia, faz desliga. Porque faltou informações. Ou seja, o sangue transmite information. E isso acontece, né? Pronto, eu sou cristão, pastor, né? Evangelista. Então, tem alguma coisa que me informa. O Espírito de Cristo me informa. Por quê? Eu falo de Cristo. Então, e esses caras do anticristo? Tem um espírito que visita eles à noite. E aí eles agem igual. Por isso que aqueles caras que mataram Jesus, eles agiram igual a Caim, que matou Abel. Mesmo jeito. Por quê? Que o espírito de Caim estava sobre eles. O mundo... Quem é o príncipe deste mundo, além de Lúcifer? É Caim. Então, existe um espírito do mundo. Né? Então, tudo é espírito, gente. Gente, se você atentar para o que eu estou falando, você vai viajar no astral. Né? Quem é do Corinthians, pastor? Salve o Corinthians, está certíssimo. É o time mais gostoso que tem. É time bíblico. Tem um espírito do Corinthians, né? Mas esse espírito da instituição, ele age mais quando a pessoa entra e faz parte do hall de membros, né? Então, você, quando se reúne com um grupo, e esse grupo tem um CPF, um CNPJ, você receberá a visita do grupo, do espírito do grupo. O líder é quem manda. Então, geralmente, quem para esse primeiro espírito é o líder. Então, nós temos o Espírito de Cristo, que soprou sobre nós. Está na Bíblia. Interessante, pastor, que todos orando, o anjo se manifestou para quase todos aqui. Estamos juntos. Pode fazer viagem astral. Então, geralmente, esse espírito da instituição... ele é segundo a instituição. Assim, ó. Ok? Então, dê uma olhadinha aí, tá? Ok? Coisa forte, pastor, muito forte. Se você souber lidar com isso, você pode manobrar. Manobrar. O passado não passa. O passado, ele se interioriza. Ele vai para dentro da pessoa. E esses espíritos, imagina só. Caim existiu há em torno de 20 mil anos. 16 mil anos do dilúvio, né? Depois veio mais 4 agora, quase 5. Então Caim, ele existiu há 20 e tantos mil anos atrás. Como é que Cristo diz que aqueles caras irá pagar o sangue de Abel? Como é que Cristo diz isso? Cristo é doido, é? Não. Ele é nosso Deus.
Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Então, o espírito de Caim, ele estava sobre aqueles caras. E quando eles dizem, nós somos filhos de Abraão, Cristo disse, vocês são filhos do diabo. E vocês querem agradá-lo. O espírito que estava sobre os fariseus e escribas não era o espírito de Deus, era o espírito de Caim, o assassino de Abel. Vós que mataste Abel e a Zacarias, serás cobrado de vós, porque o espírito estava sobre ele. Então você se cobre com o espírito da instituição que você participa. Olha, não é apenas um grupinho que diz unidos em amor, uma família. Não, existe um espírito que acompanha cada instituição, como um espírito acompanha cada pessoa. Você tem o seu espírito. Tem gente que tem um espírito excelente, gente. Tem gente que se você pensar nela, a tristeza vai embora. Mas tem gente que se você falar o nome dela ou dele, o pneu estoura. Ou seja, cada pessoa tem um espírito. E a Bíblia fala, Josué tinha um espírito excelente. Então tem espíritos que não são excelentes. O espírito de Josué era gostoso, era legal. E a Bíblia fala claramente, o espírito de Josué era excelente. O espírito de Israel, guerreiro, né? O espírito de Davi, né? Então assim, vão se somando. Então lembre-se, existem corpo, alma e espírito, e toda instituição tem um espírito. Os primeiros seres a serem feitos foram espírito. E o primeiro espírito a ser feito foi a sabedoria. Tá? E aí, uma instituição ele forma espírito. Inclusive a Bíblia fala, as minhas palavras são espírito e vida, e elas não voltarão para mim vazias, sem antes fazer o que eu mandei elas fazer. Então as palavras de Cristo eram viva como uma pessoa. Olha, minhas palavras são espírito e vida. Essa palavra que às vezes a gente fala e você se arrepia, não é uma palavra de Joilson de Assis, é uma palavra de Deus, do Espírito dele. E você está me entendendo? O nosso líder é Jesus Cristo, o Nazareno. Então, o Espírito de Cristo nos leva à excelência. Agora, o Espírito do Satanás, quem serve ao demônio, vira demônio. É só questão de tempo. Todo político, toda pessoa que se vira ao demônio, vira demônio. E faz as mesmas coisas que um demônio faz, é só questão de tempo. Mas a pessoa que serve a Cristo se tornará, inevitavelmente, um pequeno Cristo. Um Cristo abençoado, cheio de vida, que traz vida como seu Senhor. Torne-se igual a eles, todos que o adoram. Existe uma lei na Bíblia que diz que a pessoa que adora algo, se torna igual a este algo. Por isso que muitos nordestinos se tornam lampião, porque adoram um bandido daquele chamado Lampião. Não estuda história, fica indo por um filme que foi feito na televisão e acha que Lampião é herói. Se você adora Lampião, você vai ser Lampião, seus filhos vão ser Lampião, suas filhas vão casar com Lampião. Depois não reclame se um deles exterminar alguém. Então, você será igual a quem você adora. Se você adora Bacu, você será igual a Bacu, o deus do vício, do vinho, da cachorrada e da putaria. Se você adora Dargon, Moloque, você vai odiar a criança. Então, você será igual a Bíblia diz, torne-se, está na Bíblia, torne-se igual ao que adora todos que o adoram. Aquele objeto de culto, de admiração, você será igual. Por isso que Satanás queria que Jesus Cristo se ajoelhasse perante ele, para ser igual a ele. Mas Cristo disse, não, só a Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Quando você se abaixa e se ajoelha e dobra, você mostra a coluna, mostrou a porta para os demônios. Me adore, se ajoelhe perante mim, eu darei todas estas coisas, porque tudo isto me foi entregue. Cristo olhou para ele, só ao Senhor adorarás, e só a ele prestarás cultos.
Então, as pessoas hoje, elas adoram algo, será igual a este algo. O que você adorar, você será igual. Você adora a Mamon, você vai viver, morrer, existir por dinheiro. Você adora Bacu, você vai viver pelo vício. Você adora Afrodite, você vai viver segundo Afrodite. Você adora Jesus, você será parecido com Jesus. Você adora o diabo, de alguma forma e de alguma maneira, você vai virar um diabo. É uma lei. E está escrito na Bíblia. Torne-se igual todos que adoram aquele que adora. Então, aqui você adora um pedaço de pau, você vai ser um... Pastor, eu adoro um pedaço de pau que tem lá na floresta. Então você vai ser igual aquele pedaço de pau. Eu adoro um peixe, você vai ser um peixe. Então isso é uma lei. É a lei, quando você adora, você atrai aquele ser sobre você. E você fica igual a ele. De alguma forma vai ser parecido. Ok? Volte o vídeo e assista de novo. E você vai ver os mistérios maravilhosos que foram falados agora. Torne-se igual aos seus deuses, aqueles que o adoram. Está na Bíblia. Salmo 15, se eu não me engano. Salmo 15. Torne-se igual a eles, todos que o adoram. Torne-se igual a eles, todos que o adoram. É como se fosse uma lei. Então, você vai ser igual àquilo que você adora. Adorar a Deus, tá? E o resto a gente gosta e admira. Mas até gostar e admirar é um problema. Você tem que gostar e admirar a gente boa. Se você gosta de ladrão, você é um ladrão também. Você gosta de exterminador de criança, você será um exterminador de criança, de esperança. Você gosta de bandido, você será um bandido, ou casará com um bandido, ou terá filhos bandidos. Então goste de coisas boas. E o mal que se dane. Você tem que gostar de coisas boas, para que a bondade dessas coisas venha sobre você. Tá? Ok? Olha, volta o vídeo que o mistério foi grande.